O programa Vem Gente está no ar e hoje, diferente dos outros programas, um tema polêmico, intenso, com um texto muito denso, suspense, drama, morte, olha só quanta coisa, tudo isso e muito mais no texto de Hudson Matsorana em o espetáculo O Ovo da Serpente, que estreia hoje aqui no Viga Espaço Cênico. E você, vem curtir comigo! E é com muito orgulho a gravação de um EP com 4 músicas autorais para divulgação e... Pessoal, e agora uma grata entrevista com o André Greco, que vai falar um pouquinho sobre como foi dirigir esse espetáculo que está estreando hoje aqui no Viga. Pois é, a gente começou há 2 meses atrás e foi um intensivão, assim, todos os dias, no mínimo 4 horas por dia, né? E é um desafio, porque o texto ele é muito denso, os personagens são psicologicamente muito complexos, então, além da concepção que ela é também complexa no sentido de trabalhar o tempo, de trabalhar como atingir a profundidade psicológica desses personagens, o trabalho com os atores foi, não queria ser redundante, mas trabalhoso, né? A gente teve praticamente 1 mês só de estudo de texto mesmo, e depois como que isso ia se transformando em ação. Entende? Quando que um personagem está próximo do outro, quando que um está distante do outro, e como que isso vai ajudando a contar a história, a mostrar o que os personagens não dizem, porque... Sinais, simbolismos, né? Exatamente. O mais importante num texto é justamente o que é o subtexto, né? Aquilo que eles estão dizendo uma coisa, mas o que eles querem dizer na verdade. Entende? Então, o que a gente tenta ressaltar nessa história, não só através da interpretação dos atores, mas também pela encenação, é justamente isso, o que está por trás, entende? O que eles estão dizendo, na verdade, né? E o texto extremamente pesado, né? Muito intenso, como você já falava, também não querendo ser redundante, mas assim, fantástico, né? Trazer uma história de relacionamentos interpessoais, de força, de mistério e tem vários temas aí intrínsecos também, né? Tem uma coisa meio suspense assim nessa história, mas o que é muito impressionante no texto do Hudson é o quanto ele mostra o que o ser humano está fazendo hoje, né? O ser humano assim muda tudo, né? Muda o cenário, a época, o figurino e tal, mas o homem não muda, né? E hoje tem um retrocesso humano no sentido de que parece que o preconceito, as atitudes radicais, extremadas estão saindo do armário de novo. E esse texto tem isso, ele vai se revelando aos poucos, assim. Então tem uma coisa que ele é extremamente urgente, extremamente importante, e ele é muito bem construído, os personagens vão sendo revelados no decorrer da história, e eu acho que o fim é surpreendente. Então é um baita suspense aí pra galera vir curtir, não é isso? Exatamente, exatamente. Todo sábado e domingo aqui no Viga até o fim de agosto. É isso aí, pessoal. O programa Vem Gente vai dar um intervalinho e fiquem com muito mais sobre esse espetáculo. Eu sou judia, entendeu? Chega! Chega! Não aguento mais essa história. Quem coloca essa caixa? Deixe meus pequenos dormirem em paz. E larga esse maldito serviço. Pessoal, voltamos e agora estou ao lado da queridíssima Glória Rabelo, que faz a lascívia nesse espetáculo. Tudo bem, Glória? Tudo bem com você? Muito obrigada. Adorei. Já bati um papo aqui com ela. Sintonia maravilhosa entre a gente. Obrigada. E uma personagem feminina no espetáculo. Muito importante. Menino, é uma personagem feminina, né? Porque são 2 atores e uma atriz. Faço uma personagem
dificílima, foi Polêmica. uma ex-prostituta judia, né? Então eu costumo dizer que a lascívia, não só a lascívia, mas os 3 personagens, eles estão levantando o tapete e mexendo naquele lixo que a gente joga embaixo, sabe? Que acontece até hoje por aí e ninguém fala. Então a gente está dando uma revirada nesse lixo e isso machuca, né? E a lascívia é um desafio muito grande para mim, porque é uma personagem completamente diferente do que eu já fiz, você entendeu? Então, eu tive que me entregar de corpo e alma mesmo, e de coração, e para viver essa lascívia na realidade dela mesmo, da personagem, sabe? Então, desafio. Eu acho que a gente cresce nos desafios, por isso eu aceitei esse convite. Olha só. Bom, você já começou falando que ela é uma ex-prostituta judia. Olha só, olha o peso dessas palavras, né? Exato. E a caracterização, a construção do personagem, então, também muito intensa. Muito intensa. Tudo muito intenso, né? Não só a caracterização, é a preparação para viver essa personagem. O psicológico. O psicológico é muito grande, então você tem que saber, né, separar Glória Rabelo da lascívia, né? Porque é uma carga, é um texto denso, tenso e gostoso, porque é isso, por causa do desafio, mas é preciso entender até onde a gente vai, até onde a gente entrega, né? E tem que entregar mesmo de verdade. Então é um desafio muito grande, mas muito bom. Que bom. E tem também surpresas nesse texto, mas a gente não vai falar nada sobre isso. Sim, sim, claro. Lascívia, ela guarda um passado, né? E ela paga muito caro por esse passado. E isso depois vai desvendando aos poucos. Mas, enfim, são personagens insólitos que cada um guarda um passado meio nebuloso. Com certeza. E você, Glória? O que você já fez? O que você gosta de fazer no teatro, em cima dos palcos? Totalmente diferente da lascívia. Totalmente diferente da lascívia. Na verdade, eu acho que eu sempre conto uma historinha bem pequenininha, mas assim, eu trabalhei no Banco Central até me aposentar e sempre sonhando ser atriz. Então, com 48 anos, eu me aposentei, jovem ainda, né? Com certeza. E aí é que eu fui correr atrás. Então, o meu DRT eu tirei com 50 anos, o meu registro de atriz. Atriz profissional fui aos 50 anos. Então, daí para cá eu fiz muita coisa. Que legal, que ótimo. Escrevi um monólogo lá no início e fiquei viajando com ele quase 8 anos. Outros trabalhos, cinema, participação em longas e vários curtas. E vou fazendo à medida que aquilo me atrai. Você entendeu? Porque é super importante você se sentir bem com aquele texto, com a equipe. E eu acho que me atraindo eu entro de cabeça. Olha só, gente, mega orgulho de estar aqui do lado dela, que assim, as nossas histórias se refletem um pouco, eu também tenho uma outra profissão, né, como a maioria sabe, e assim, mas isso aqui é o que eu gosto de fazer. Não é? E assim, depois de muito tempo a gente buscando e estudando, e eu falei assim, enfim, tá chegando a hora. É uma luta, né? Com certeza. Uma luta gostosa, uma luta que às vezes dói, uma luta que você ri, uma luta que é diversa. Adorei te conhecer, tá bom? Obrigada, Te amor. desejo muito, muito sucesso nesse espetáculo, em outros que virão, e fazer o que a gente gosta é a melhor coisa que tem, não é? É maravilhoso, né? Tudo fica mais fácil. Com certeza. Mas lá no palco tudo se transforma, esse sorriso não viram lágrimas, vira dor, Não é nada disso. Não tem risinho. não é? Não tem risinho. Mas uma história muito Muito coração. importante, né? Muito tensa, É muito densa. importante, é tensa, densa, né? E é mesmo muito importante. Eu costumo dizer que a gente está tratando de temas que, de repente, o que a gente faz, que eu acho, é você tira o tapete e revira o lixo. É isso Entendeu? aí. Aquele lixo né? Porque o que acontece na peça, infelizmente, é muito contemporâneo. Você entendeu? É muito as discriminações, o racismo, a matança. E então a gente está fazendo isso, entendeu? A gente levanta o tapete e dá uma mexida e olha. Vamos E olha o que resolver? acontece. É isso aí. Gente, eu tô morrendo de curiosidade para conhecer esse espetáculo, essas cenas, essa ação, essa movimentação. E você aí também é nosso convidado para vir aqui no Viga assistir esse espetáculo, O Ovo da Serpente. Glória, certeza. muito obrigado. Muito obrigada a Um você, beijo, amor. meu anjo. Obrigada.
Muito Obrigada sucesso. mesmo. E vamos lá, gente. Daqui a pouquinho eu volto com um pouquinho Com mais. certeza, obrigada. Mais um. Eu preciso que você me ajude em mais um experimento. Mas dessa vez a cobaia será o pervertido. Mas por que matar um quase nórdico? Porque ele é quase. Estamos de volta e agora a gente vai conversar aqui com o Zaqueu Machado, que faz um médico nazista aqui no espetáculo Ovo da Serpente. Carinha de bonzinho, porém o personagem totalmente diferente. Um monstro, né? Meu Deus do céu. Conta pra gente um pouquinho do personagem. Bom, o Jack é um médico nazista que vive com a lascívia, né? E num determinado momento ele decide fazer um teste com a sua esposa, então traz o Mike para tentá-la. Mas alguma coisa sai errado, né? E aí as personagens começam a se devorar, né? Bem forte o tema, né, gente? Bem forte. Médico nazista, esposa que, se não me engano, É prostituta, uma ex-prostituta judia. ex-prostituta judia. O contrato com o Mike, que já é um cara mais jovem e tudo mais. E tudo pode acontecer. É isso. Tudo completamente pode acontecer. Meu Deus do céu. Gente, eu tô ficando com medo dessa história toda acontecendo. Qual que são as características do médico nazista? Rapaz, ele está para além da maldade, né? A maldade nele é assentada, né? Não existe um juízo, né, do que é ser mal. Ele é mal, ele acredita nisso. E eu até acho que essa peça está um passo para diante do preconceito, né? Vivemos aqui numa sociedade em que não há um preconceito, porque não existe uma resistência, né? E aí é o grande perigo, né, de se viver, né, em meio a tantos preconceitos. É exatamente o perigo desses preconceitos se assentarem e se transformarem na regra do dia. É meio que um choque de realidade, é isso? Total, né? Compusemos aqui a nossa peça pensando nisso. Como eu disse, é uma sociedade que vive dessa forma, que vive sob orientação nazista, né? Então, o Jack é mau, né? Mas ele não tem essa noção. Isso nele é inerente, é normal, né? Digamos, ele representa o cúmulo do preconceito e da maldade. Ele não tem esse discernimento. Olha só, então é bem intenso mesmo. E para você construir esse personagem, como que foi, né? O texto, desde o texto, as leituras, a transformação, caracterização, como que é tudo isso? A gente costuma dizer que quando a personagem está bem fora, né, de quem o ator é, estamos aí numa zona de não conforto, né? Mas eu, sinceramente, eu prefiro. Aí eu dou um descanso real para mim, né? Me deixo ali descansando, dormindo um pouquinho e permito que o Jack aconteça. Foi um trabalho bastante duro, né? Corpo, voz, compreensões do texto, entender esse discurso, né? Que a peça inteira tem um discurso e cada personagem tem o seu discurso, são discursos análogos, mas que se entrechocam. Então, deu um trabalho, mas um trabalho bastante prazeroso. Que bom. E o resultado final é todo esse espetáculo aqui que está no Teatro Viga, né, em cartaz todo mês de agosto, Exatamente. com choques de realidade, com diferentes personalidades, muito intenso e muito assim abrangente, muito criativo, com personalidades diferentes, né? Os relacionamentos interpessoais e aqueles mais distantes, e é isso, né? Exatamente. É uma peça, é um grande drama familiar, com questões psicológicas, com questões amorosas, né? Um drama banhado numa sociedade regida pelo nazismo, ou seja, é uma bela receita, né? Com certeza, e totalmente diferente, né? Assim, época, cenário, né? Um tema de drama e ao mesmo tempo um tema de dor, né? Como um médico que hoje a gente tem como a cura é um médico nazista que é totalmente diferente, com teste em cobaias humanas, como já foi dito. Então, bastante rico o texto, né? Claro, se recupera essa questão histórica, né? Do que os nazistas fizeram, né? Mas, de uma certa maneira, todos nós, atualmente, fazemos isso também um pouco, né?
É claro que em graus diferentes, mas a ideia é ultrapassar o histórico e chegar na essência humana, né? Todos nós, de uma certa maneira, temos as nossas perversidades, os nossos labirintos, as nossas questões mais Íntimas, né? íntimas e depravadas e diabólicas, né? Por isso que o ser humano é uma luta eterna, né? Empreender aquilo que realmente que não vale a pena mostrar, né? E trabalhar aquilo que de uma certa maneira une as pessoas, né? Traz a fraternidade. Mas essa peça, por mais que ela trabalhe isso, é um grande grito, né? A esse respeito, né? É um pedido de socorro enorme, né? Porque nós não estamos muito distantes dessa realidade que montamos aqui, não, né? O mundo está muito próximo de tudo que a gente levanta aqui na peça. Então, por mais que a gente traga essa sociedade que na verdade não está no passado e não está no futuro, ela está aí, né? Flutuando, né? Talvez seja a nossa próxima sociedade, se a gente não reverter uma série de coisas, né? É um grito de alerta. Um grito de alerta. É um grito de alerta. Olha só. Gente, um espetáculo muito bacana, muito rico de informações, de sentimentos, de drama, de suspense, né? Só não vão ver comédia, mas a gente vai ver muita informação, muita história, né? E eu queria agradecer a entrevista, tá bom? E se você ficou curioso por tudo isso que a gente está falando, vem conferir aqui o espetáculo no Viga, né, que fica aqui na Capote Valente, com o Zaqueu, com a Glória, com o Hudson, com grande direção, uma produção incrível. E é isso aí. Te agradecer mais uma vez, tá bom? Eu agradeço a presença de vocês aqui e venham sempre, né? Não só hoje, apareçam até o final da temporada. É isso mesmo. Gente, não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta. Eu estou apenas cumprindo ordens. Afinal de contas, esse aqui é meu trabalho. Pessoal, estamos de volta e agora a gente vai falar com o Hudson Matsorana, que também escreveu o texto e atua no texto. Hudson, tudo bem? Tudo ótimo, muito obrigado pela oportunidade, Alexandre. Que bom, muito feliz de estar aqui e a gente vai falar assim, primeiro do ator Hudson, conta pra gente. Certo. Então, eu sou formado desde... Nossa, muito tempo, gente. Vou revelar a idade agora. Desde que eu tinha 17 anos. Isso, muito tempo atrás. Hoje eu tenho 34, então faça as contas aí. É novinho, gente, é novinho. E além de ator, eu também sou jornalista e também sou roteirista. E, nossa, um monte de coisa. Eu já fiz... como jornalista, já escrevi para Estado de São Paulo, para Diário de São Paulo, para várias colunas, várias revistas de comportamento, moda. E como ator também, fiz vários espetáculos aí. Esse é muito especial para mim, porque fui eu que escrevi. E é muito prazeroso, né? E ao mesmo tempo, assim, dá um frio na barriga, mas é um frio gostoso. E ainda mais falar de um tema tão difícil. E tão polêmico. Tão polêmico, é isso aí. Eu sempre fui um pouco polêmico, vou contar um segredo aí. Tanto é que quando eu estudava, as professoras falavam que meus textos eram rudiçônicos, porque eram sempre ácidos, colocava o dedo na ferida, e eu não tenho medo de quebrar tabus. Eu acho que é importante a gente falar o que tem que ser falado, sabe? Então você acha que a sua característica, o ser Hudson de textos, né, é todo específico, é bem ácido mesmo? Sim, é ácido. Eu costumo dizer que os meus textos possuem uma linguagem que eu chamo de linguagem de faca, onde as palavras elas dizem muito mais do que parecem e são super afiadas, elas são certeiras e a linguagem é muito ácida. E revela, assim, os problemas, né, do ser humano. O ovo da serpente surgiu de uma ideia porque eu queria falar de um tema que tivesse sido polêmico no passado e que tivesse um impacto ainda no mundo atual. Aí eu fiquei pensando, o que eu posso escrever, né? Aí eu vi que tem vários grupos neonazistas que matam homossexuais, judeus, negros, anões, deficientes, tudo aquilo que eles consideram sub-raça, né? E eu achei super interessante esse tema, porque é tão antigo, mas é tão presente, atual, né? E, infelizmente, o objetivo do espetáculo não é incitar a violência, mas sim dar um choque de realidade, né? Para que quem for assistir não se transforme nesses 3 personagens insólitos. Então eu coloquei aí uma ex-prostituta judia,
que é a Glória Rabelo. Eu faço um jovem psicopata, o Mike, e temos aí o Jack, que é um assassino que trabalha para uma organização neonazista, né, que mata tudo que eles consideram sub-raça. Então o enredo, na verdade, fala de um assassino de aluguel neonazista que convida um jovem psicopata para testar o caráter da esposa dele, que é uma ex-prostituta judia. Mas alguma coisa foge do controle, e se você quiser saber, tem que vir. É isso mesmo. Olha só quantas emoções que a gente tem aqui nesse texto, né? Nesse espetáculo. E assim, gente, estou contando com uma equipe fantástica, né? Tem o Fred Silveira, que é um grande profissional, que fez a trilha original do espetáculo. Tem o Heron Medeiros, que fez esse cenário maravilhoso, né? Que é uma casa-laboratório. E por quê? Porque um dos personagens é inspirado no Mengele. Olha só. Né? Para quem não sabe, o Mengele, ele usava o ser humano como cobaia em experimentos científicos, né? Ele era médico, morreu também aqui no Brasil, ou seja, um dos personagens é baseado. A peça ela não fala do nazismo em si, ela é inspirada em ideias nazistas, né? E aí eu coloco nesse texto que falo sobre intolerância, sobre violência, sobre preconceito, sobre todos esses temas que precisam ser abordados. Do meu ponto de vista. Um texto riquíssimo, né? Pelas nossas conversas aqui, pelo cenário. Gente, o cenário tá lindo, tá impecável, tem surpresas, como eles falaram, então várias características, né? O cenário, ele revela coisas, né? E o figurino também, a Dani Guerreiro, que fez o figurino, ela partiu da ideia da desconstrução. Por quê? Porque o cenário é um cenário que nós consideramos assim, colocamos futurista, sabe? E fala de personagens primitivos, ou seja, um contraste. E a Dani falou, nossa, vamos então desconstruir o figurino desses personagens, né? Revelando aos poucos quem esses personagens são. Então, eu estou muito feliz. E fora isso, tem o Heron, que eu já falei, tem a Dani, tem o Fred, não posso esquecer de ninguém. Tem o André Greco, que é um super diretor, né? Tem também o Rafael Sani, o Rafael que ajudou nas coreografias, porque a peça, ela tem algumas coisas que a gente toca bastante, tem cena de violência, então precisa ser bem coreografado para ficar bonito também, né? Nossa. Não ficar só violenta. Gente, olha só quanta surpresa, que espetáculo cheio, bem abrangente, né? Um tema que aparentemente simples, que vai se desenrolando e várias coisas vão acontecendo de ruim. Não é isso? Na verdade, assim, a peça também tem uma certa poesia. Ela pode ser uma poesia um pouco macabra, um pouco ácida, mas tem. Né? Gente, eu tô ficando com medo aqui, meu Deus. Mas a peça é muito intrigante, é misteriosa, tem todo um clima, né? Então acho que é muito, muito bacana. Então não tenham medo, né? Venham conferir esse trabalho, venham refletir. Eu acho que o ser humano precisa refletir sobre o comportamento, e a peça fala do comportamento do homem, né? Ela mostra o processo de desumanização, né? Tudo aquilo que a gente não pode fazer. É verdade, hoje a gente preza muito a parte de relacionamentos interpessoais e tudo mais. Isso é muito importante. A peça também fala de relacionamento. É um relacionamento estranho, né? Onde os diálogos são monólogos. Isso acontece na nossa vida. Com certeza. Quantas vezes você, na sua casa, ficou conversando com alguém, né? E a pessoa não estava nem aí para você. Não é verdade? E tem pitadas disso aqui no espetáculo. Tem. Isso gera o quê? Solidão. Então também fala da solidão do ser humano, né? E por isso a gente trabalhou os distanciamentos. Vocês vão perceber isso, quem for conferir. Eu estou muito contente. Que bom, que bom. Pessoal, então não percam aqui no Viga, todo mês de agosto, isso, não é isso? Venham para prestigiar, para entender o que a gente está falando, para se emocionar, para ficar naquela expectativa, porque é um espetáculo sensacional, né? Isso. Então Viga, sábados às 21 e domingo às 19, de 5 a 27 de agosto. Então não perca, curtíssima temporada e a gente espera por você. É isso aí, pessoal. Daqui a pouquinho a gente volta. E é com muito orgulho a gravação de um EP com 4 músicas autorais para divulgação e
Pessoal, e essa foi a nossa dica cultural de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, recomendem para os amigos, curtam e também aproveite para deixar o curtir nas nossas redes sociais, Facebook e YouTube. Lembrando que o programa Vem Gente é feito especialmente para você.